O celular tocou às 3h50 da manhã. Nessa idade, 62 anos, qualquer ligação nesse horário faz meu coração disparar. Penso logo no pior. Mas quando atendi e ouvi a voz do Miguel quebrada de choro, senti algo diferente se mexer dentro do peito. Vovó, por que fizeram isso comigo? A voz dele estava tão pequena, tão perdida. Miguel tem 8 anos, mas naquele momento parecia uma criança de 5, talvez menos. Eu me sentei na cama, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Calma, meu amor. O que aconteceu? Onde você está? Estou em casa, vovó. Eles foram embora sem mim. Nesse momento, meu mundo parou. Eles, a Carla, minha filha, e o Ricardo, meu genro. E o Bruno, o filho biológico deles, meio-irmão do Miguel, a viagem, o cruzeiro que eles vinham planejando há meses. Miguel, me explica direito o que aconteceu. Entre soluços, ele contou. Na noite anterior, a Carla tinha dado banho no Bruno, arrumado a mala dele, conferido todos os documentos. O Miguel ficou esperando a vez dele. Esperou e esperou. Quando perguntou sobre suas roupas, a mãe disse que era tarde, que ele deveria dormir, que conversariam no dia seguinte. Ela me deu um remédio para dormir, vovó. Disse que era vitamina, mas eu fiquei com muito sono. Minha respiração ficou pesada. Um remédio para dormir? Para uma criança de 8 anos? Quando acordei, a casa estava vazia. Eles deixaram um papel na geladeira dizendo que tinham viajado e que a senhora ia cuidar de mim. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Eu quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha filha, a mulher que eu criei, tinha drogado uma criança para poder abandoná-la. Porque foi isso o que aconteceu. Abandono. Não havia outra palavra. Meu amor, você está bem? Comeu alguma coisa? Não consigo comer nada, vovó. Minha barriga dói muito. É claro que doía. Não era fome física. Era a dor de descobrir que você não importa. Era a humilhação de perceber que, para sua própria família, você é descartável. Miguel, escuta a vovó. Eu vou aí te buscar agora, tá bom? Você vai ficar comigo. Mas e quando eles voltarem? A mamãe vai ficar brava. A mamãe vai ficar brava. Como se ele tivesse feito alguma coisa errada. Como se a culpa fosse dele. Deixa a mamãe comigo. Você não fez nada de errado, meu anjo. Nada disso é culpa sua. Desliguei o telefone e minha primeira reação foi de pânico. Como uma mãe faz isso? Como uma pessoa abandona uma criança que chama ela de mãe há 6 anos? Porque o Miguel chegou na nossa família com 2 anos, quando a Carla e o Ricardo resolveram adotar. Na época, eu achei lindo. Achei que minha filha tinha um coração enorme. Que idiota eu fui. Me vesti rapidamente e saí de casa. 40 minutos de carro até a casa deles. 40 minutos para pensar em tudo que eu tinha ignorado. Em todos os sinais que eu fingi não ver. As diferenças sempre existiram. O quarto do Bruno era maior, mais colorido. O do Miguel sempre mais simples. Os brinquedos do Bruno eram novos, caros. Os do Miguel, muitas vezes, eram os que o Bruno não queria mais. Nas fotos de família, o Bruno sempre estava no centro, nos braços dos pais. O Miguel, muitas vezes, ficava na lateral. Eu sempre achei desculpas. É porque o Bruno é menor, precisa de mais atenção. É porque eles têm personalidades diferentes. É porque o Miguel é mais independente. Sempre uma desculpa para não enxergar a verdade. A verdade é que minha filha nunca amou aquela criança de verdade. Ela adotou o Miguel para parecer boa, para ganhar os elogios da sociedade, para mostrar que tinha um coração generoso. Mas amor mesmo, amor de mãe, isso ela nunca sentiu. E eu fui cúmplice. Toda vez que via algo estranho, eu calava a boca. Toda vez que o Miguel vinha me contar alguma coisa que a mãe tinha feito, eu dizia para ele entender, porque ela estava cansada, porque tinha muito trabalho, porque o Bruno precisava de atenção. Quantas vezes eu protegi minha filha em vez de proteger meu neto? Quando cheguei na casa deles, o Miguel estava sentado na escada da frente, ainda de pijama. 3h54 da manhã quando ele me ligou. Agora eram 5h20. 1h30 esperando no frio. Uma criança de 8 anos, sozinha. Ele correu para mim e se jogou nos meus braços. Senti o corpo pequeno dele tremendo. Não sei se de frio ou de nervoso. Talvez os dois. Vovó, eles realmente foram embora sem mim. Foram, meu amor.
Mas agora você está comigo. Levei ele para dentro da casa. Quis ver com meus próprios olhos o que eles tinham deixado. Na geladeira, um papel grudado com um ímã do Bruno, escrito à mão pela Carla. Mãe, tivemos que viajar de última hora. Miguel fica com a senhora até voltarmos. Comida na geladeira. Obrigada. Tivemos que viajar de última hora. Como se fosse uma emergência. Como se fosse algo que aconteceu de repente. Mas eu sabia que eles tinham planejado essa viagem há 3 meses. Eu mesma ajudei a pagar parte dos gastos. Abri a geladeira. 2 maçãs velhas, um pote de iogurte vencido e meio pacote de biscoito Cream Cracker. Era isso que eles tinham deixado para uma criança se alimentar. Nem leite havia na geladeira. Miguel, quando foi a última vez que você comeu uma refeição de verdade? Ontem no almoço na escola, vovó. De noite a mamãe disse que não tinha feito janta porque estava organizando as coisas da viagem. Não tinha feito janta. Para uma criança de 8 anos. Na véspera de abandonar essa mesma criança, senti uma raiva crescendo dentro de mim. Uma raiva que eu não sabia que existia. Durante 62 anos, eu sempre fui a pessoa calma, a que evitava conflitos, a que aceitava as coisas como elas eram. A viúva obediente, a mãe compreensiva, a avó que não se metia na educação dos netos. Mas naquele momento, olhando para o Miguel perdido naquela casa vazia, com a geladeira vazia e o coração partido, eu senti algo acordar dentro de mim. Algo que talvez sempre tivesse estado lá, mas que eu nunca tinha permitido que aparecesse. Vamos embora, Miguel. Você vai ficar na casa da vovó. Até eles voltarem? Vamos conversar sobre isso depois, tá bom? Agora vamos arrumar suas roupas. No quarto dele, mais uma humilhação. A mala que a Carla tinha preparado para o Bruno estava lá, ainda fechada, ao lado da cama do Miguel. Como se ela tivesse feito questão de deixar bem claro que apenas um dos filhos merecia ir. Peguei uma sacola e comecei a colocar roupas do Miguel. Ele me ajudava em silêncio, pegando seus brinquedos favoritos. Um urso de pelúcia bem velhinho que ele ganhara de mim quando chegou na família. Um carrinho azul que estava com uma roda quebrada. Uma coleção de cartinhas de futebol que ele guardava numa caixinha. Vovó, por que a mamãe não me ama como ama o Bruno? A pergunta saiu da boca dele tão simples, tão direta, que eu quase desabei. Como uma criança de 8 anos conseguia ver com tanta clareza o que eu fingia não enxergar há 6 anos? Ela ama você do jeito dela, Miguel. Até eu falei, já sabia que estava mentindo. E ele sabia também. Não, vovó. Eu sei a diferença. Eu vejo como ela olha para o Bruno e como olha para mim. Sentei na cama ao lado dele e segurei suas mãos pequenas. Miguel, escuta uma coisa. O problema não é com você. Nunca foi. O problema está com os adultos que não sabem amar direito. Mas por que comigo, vovó? Não sei, meu amor. Mas eu sei uma coisa. Você merece ser amado. Você merece ser tratado bem. E eu vou cuidar para que isso aconteça. Terminamos de arrumar as coisas dele e saímos daquela casa. Enquanto dirigia de volta para a minha casa, com o Miguel dormindo no banco de trás, abraçado com o ursinho velho, eu tomei uma decisão. Eu não ia mais ser a avó silenciosa. Eu não ia mais fingir que não via. Eu não ia mais proteger os sentimentos da Carla em detrimento do bem-estar do Miguel. Pela primeira vez em muito tempo, eu ia lutar por alguma coisa. Ia lutar por alguém que realmente precisava de mim. Quando chegamos em casa, levei o Miguel para o quarto de hóspedes. Troquei as roupas de cama, coloquei o ursinho na cabeceira, arrumei os brinquedos dele numa prateleira baixa. Vovó, eu posso dormir na sua cama? Não quero ficar sozinho. Claro que pode, meu amor. Deitamos juntos na minha cama. Ele se enrolou no meu braço como um filhotinho ferido. Em poucos minutos, estava dormindo de novo. Mas eu passei o resto da madrugada acordada, pensando em como eu tinha falhado com ele, pensando em como eu podia consertar as coisas, pensando no que ia fazer quando a Carla voltasse da viagem dela, achando que ia encontrar a mesma mãe submissa de sempre. Ela ia ter uma surpresa, porque a mulher que recebeu aquela ligação às 3h50 da manhã não era mais a mesma que saiu de casa. Às 7h da manhã, o celular da Carla tocou pela primeira vez. O Miguel dormiu até quase meio-dia. Quando acordou, parecia um pouco mais descansado, mas ainda estava abatido. Fiz panquecas para ele, daquelas que eu sempre fazia quando a Carla era pequena. Ele comeu 2, o que já foi um alívio. Pelo menos o apetite estava voltando. Vovó, eles já ligaram? Não, meu amor. Mas não se preocupa com isso agora. Mentira.
Eles não tinham ligado, mas eu tinha ligado para eles. Várias vezes. O telefone da Carla ia direto para a caixa postal. O do Ricardo nem chamava. Bloquearam meu número ou desligaram os celulares de propósito. Isso só confirmava o que eu já sabia. Não foi um esquecimento. Foi algo planejado. Miguel, você consegue se lembrar de mais alguma coisa sobre ontem? Alguma conversa que você ouviu? Ele pensou um pouco, mexendo nas panquecas com o garfo. Eu ouvi a mamãe conversando com o papai Ricardo quando achavam que eu estava dormindo. O que eles falaram? A mamãe disse que era a oportunidade perfeita, que eles podiam ter umas férias de verdade, só eles três. O papai Ricardo falou que eu ia ficar chorando e atrapalhar as férias. Aí a mamãe riu e disse que por isso eu ia ficar dormindo. Senti o estômago revirar. Eles riram da situação. Riram de abandonar uma criança. E você ouviu mais alguma coisa? O papai Ricardo falou uma palavra feia sobre mim, vovó. Uma palavra que eu não posso repetir. Que palavra, Miguel? Ele me chamou de bastardo. A palavra saiu baixinho da boca dele, como se fosse um segredo sujo. Senti uma raiva tão grande que tive que me controlar para não quebrar alguma coisa ali na cozinha. Bastardo. Um homem adulto chamando uma criança de 8 anos de bastardo. Uma criança que o chama de pai há 6 anos. Miguel, você sabe o que essa palavra significa? Não muito bem, mas pelo jeito que ele falou, deve ser uma coisa ruim. É uma palavra muito feia que pessoas ruins usam quando querem machucar os outros. E você não é nada disso, tá ouvindo? Você é uma criança maravilhosa. Depois do almoço, enquanto o Miguel assistia televisão, eu fiz uma coisa que nunca pensei que faria. Peguei o celular da Carla que ela tinha esquecido carregando na tomada do quarto dela. Sim, ela esqueceu o celular. Que tipo de mãe vai viajar e esquece o celular em casa, a não ser que queira mesmo ficar incomunicável? Conhecia a senha. Era a data de nascimento do Bruno. Claro que era. Abri o WhatsApp dela e o que vi me fez sentir náusea. Uma conversa com as amigas do grupo Mães da Escola. Carla. Gente, consegui resolver o problema para as férias. Sandra. Que problema? Carla. O Miguel. Ricardo não aguenta mais ter que fingir que gosta do menino quando a gente sai. E, sinceramente, eu também estou cansada de ter que ficar de olho nele o tempo todo nas viagens. Patrícia. Mas como você resolveu? Carla. Vou deixar com minha mãe. Ela adora brincar de mãe mesmo. E o Miguel fica feliz lá, come as comidinhas que ela faz. Todo mundo ganha. Sandra. Mas você não vai contar para ele antes? Carla. Para quê? Ele ia ficar choramingando, ia tentar me convencer a levar. É melhor assim. Quando acordo, já era. Fez até um favor para ele, porque não ia gostar mesmo do cruzeiro. Patrícia. Carla. Isso não é meio cruel? Carla. Patrícia. Você não tem filho adotivo. Você não sabe como é complicado. Todo passeio vira uma novela. Todo lugar que a gente vai, ele quer atenção. O Bruno é mais fácil, mais tranquilo. Com o Miguel, parece que eu tenho que provar toda hora que ele é amado. Sandra. Entendo você, amiga. Deve ser difícil mesmo. Carla. É muito difícil. Às vezes, eu olho para ele e penso: por que eu fiz isso? Por que compliquei minha vida assim? Parei de ler. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase derrubei o celular. Minha filha, a mulher que eu criei para ser bondosa e amorosa, estava ali falando de uma criança como se fosse um fardo, um problema a ser resolvido. Mas tinha mais. Uma conversa com o Ricardo do dia anterior. Ricardo, você tem certeza que sua mãe vai topar? Carla, ela não tem escolha. Quando a gente chegar lá e deixar o menino, o que ela vai fazer? Mandar de volta? Ricardo, e se ela ficar brava? Carla, minha mãe nunca fica brava comigo. Ela pode resmungar um pouco, mas no final aceita tudo. É assim desde que meu pai morreu. Ela tem medo de me perder também. Ricardo, e quando voltarmos? Carla, quando voltarmos, conversamos com ela. Falamos que estamos pensando em mandar o Miguel para um colégio interno, que seria melhor para ele. Mais oportunidades. Você sabe como é, a gente inventa alguma coisa. Ricardo, colégio interno? Carla, ou outra família. Tem muita gente que quer adotar criança mais velha. Larguei o celular na cama como se ele estivesse pegando fogo. Outra família. Minha filha estava planejando devolver uma criança como se fosse um objeto que não serviu. Sentei na beira da cama e chorei. Chorei pela primeira vez desde que meu marido morreu há 5 anos. Chorei por todas as vezes que fingi não ver.
Chorei por todas as vezes que o Miguel tentou me contar alguma coisa e eu mudei de assunto. Chorei porque eu sabia, no fundo, eu sempre soube. Lembrei da festa de aniversário de 7 anos do Miguel, ano passado. A Carla fez uma festa linda, cheia de criança, bolo grande, decoração cara. Nas fotos que ela postou no Facebook, todo mundo elogiou. Que mãe maravilhosa! Que sorte a do Miguel! Família linda! Mas eu estava lá. Eu vi o que as fotos não mostraram. Vi como a Carla ficou o tempo todo no celular, deixando eu e uma vizinha tomarem conta das crianças. Vi como ela deu mais atenção aos filhos dos convidados do que ao próprio aniversariante. Vi como o Ricardo ficou bebendo cerveja no quintal, evitando entrar na casa quando as crianças estavam brincando. E quando o Miguel tentou sentar no colo da mãe para abrir os presentes, ela disse que ele estava muito pesado, que ia amassar o vestido dela. Eu vi tudo isso e fingi que era normal. Quantas outras coisas eu fingi que eram normais? As consultas médicas que só eu levava ao Miguel, as reuniões na escola que a Carla sempre esquecia ou tinha algo importante no trabalho. O fato de o Miguel passar mais finais de semana na minha casa do que na casa dele. As roupas dele que eram sempre as mais baratas, enquanto o Bruno só usava a marca. Eu sempre achei desculpas. A Carla trabalha muito. O Ricardo tem suas dificuldades. É normal ter preferências. Preferências. Como se fosse normal uma mãe ter preferência entre os filhos. Como se fosse normal uma criança sentir que não é amada na própria casa. Voltei para a sala onde o Miguel estava assistindo desenho. Ele estava deitado no sofá, abraçado com uma almofada. Quando me viu, sorriu, mas era um sorriso triste. Vovó, você acha que eles estão se divertindo sem mim? A pergunta me partiu o coração pela segunda vez no mesmo dia. Miguel, vem cá, senta aqui do lado da vovó. Ele veio e se aconchegou no meu braço. Meu amor, eu preciso te contar uma coisa. Eu descobri que eles não te levaram de propósito. Não foi um esquecimento. Ele ficou quieto por um tempo, processando a informação. Eu já sabia, vovó. Como assim você já sabia? Porque quando a mamãe esquece alguma coisa de verdade, ela fica nervosa correndo atrás. Mas dessa vez ela não ficou nervosa. Ela ficou aliviada. Esse menino via tudo. Via mais do que eu, que sou adulta e deveria protegê-lo. Miguel, você sabe que isso não é culpa sua, né? Eu sei, vovó, mas dói mesmo assim. Eu sei que dói, meu amor. E eu sinto muito por não ter te protegido antes. A senhora não sabia. Eu sabia sim, Miguel. Eu via as coisas acontecendo e fingia que não via, porque era mais fácil para mim. Porque eu tinha medo de brigar com sua mãe, de ela ficar brava comigo. Mas isso não estava certo. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e sérios. E agora, vovó? O que vai acontecer comigo? Era a pergunta que eu também estava me fazendo. O que ia acontecer com o Miguel? Eu não podia simplesmente entregar ele de volta para a Carla quando ela voltasse. Não depois de saber o que eu sabia agora. Não depois de ver as mensagens sobre colégio interno e outra família. Agora a vovó vai cuidar de você, vai proteger você. Não sei ainda como, mas vai. Mesmo que a mamãe fique brava, mesmo que todo mundo fique bravo. Naquela tarde, enquanto o Miguel dormia uma soneca, eu liguei para uma pessoa que não falava há anos. Doutora Helena, uma advogada que tinha sido amiga da minha família antes do meu marido morrer. Expliquei a situação toda. Contei sobre as mensagens, sobre o abandono. Glória, isso é negligência grave. Se você tem provas, podemos entrar com pedido de guarda. Mas ela é a mãe biológica. Mãe biológica que abandonou a criança e está planejando se desfazer dela. Os direitos dela não são absolutos quando há negligência comprovada. Quando desliguei o telefone, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança e determinação. A Carla ia voltar da viagem dela esperando encontrar a mesma mãe de sempre. A mãe que aceitava tudo, que não questionava nada, que sempre dava um jeito de resolver os problemas que ela criava. Mas ela ia se surpreender, porque essa mãe tinha morrido às 3h50 da manhã, quando o telefone tocou. No lugar dela, tinha nascido uma mulher que finalmente sabia o que era realmente importante. E pelo telefone dela, eu sabia exatamente quando eles iam voltar. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Os 5 dias seguintes foram os mais intensos da minha vida. Enquanto a Carla postava fotos felizes no Instagram, piscina, buffet, shows,
Eu me transformei numa pessoa que nem eu mesma conhecia. Uma investigadora, uma estrategista, alguém decidida a proteger o Miguel de qualquer jeito. A primeira coisa que fiz foi conversar com a dona Marta, vizinha da Carla há 10 anos. Sempre achei ela meio fofoqueira, mas agora a fofoca dela podia ser útil. Dona Marta, a senhora já reparou como o Miguel é tratado lá em casa? Ela olhou para os lados, como se alguém pudesse estar ouvindo, e se aproximou. Oh, Glória, já quis falar sobre isso faz tempo, mas não queria me meter onde não era chamada. Agora eu estou perguntando. Pode falar à vontade. Aquele menino... Coitado. Quantas vezes eu não ouvi o Ricardo gritando com ele por qualquer besteira. E a Carla nem defende o garoto. Ela contou coisas que me fizeram sentir ainda pior por ter demorado tanto para agir. Como o Miguel às vezes aparecia no portão dela perguntando se podia brincar no jardim, porque em casa ele atrapalhava. Como muitas vezes ela via o menino sozinho no quintal, enquanto os pais saíam com o Bruno. Tem uma coisa que sempre me incomodou muito, Glória. No Natal passado, vi os presentes na sala antes da ceia. O Bruno tinha uma bicicleta nova, videogame, um monte de coisa. O Miguel tinha 2 caixinhas pequenas. A senhora se lembra do que era? Um conjunto de canetinhas e um quebra-cabeça, desses baratinhos de farmácia. Senti o peito apertar. No Natal passado, eu tinha dado R$300 para a Carla comprar presentes para as crianças. R$300 que ela claramente não usou no Miguel. Dona Marta, a senhora toparia conversar com um advogado sobre isso? Só se for necessário? Se for para proteger aquele menino, eu converso com quem for preciso. A segunda pessoa que procurei foi a professora do Miguel, Dona Ana Paula. Marquei um horário na escola, levei o Miguel para conversar com ela. Dona Ana, eu preciso saber como o Miguel se comporta na escola, se a senhora já notou alguma coisa diferente. Ela olhou para o Miguel, que estava brincando no cantinho da sala com uns livrinhos. Posso falar aberto? Por favor. O Miguel é uma criança muito carinhosa, mas eu noto que ele tem uma carência emocional grande. Ele se agarra muito em qualquer adulto que dá atenção para ele. Como assim? Nas apresentações da escola, por exemplo. Todas as crianças ficam procurando os pais na plateia, acenando, chamando. O Miguel sempre procura a senhora. Mesmo quando os pais dele estão presentes, ele procura a senhora. Isso era verdade. Eu sempre notei, mas achei que era porque ele gostava muito de mim. E tem mais uma coisa, Dona Glória. Em várias atividades sobre família, o Miguel desenha a senhora como figura materna, não a mãe. Quando pergunto sobre isso, ele diz que a vovó é quem cuida dele de verdade. Ela pegou uma pasta com desenhos e me mostrou. Lá estava uma família colorida. Eu, o Miguel e meu marido falecido, que ele nunca chegou a conhecer direito, mas sempre ouviu falar. Na margem do papel, escrito com letra de criança, minha família verdadeira. Quando foi que ele fez isso? Semana passada. No dia seguinte ao abandono, quer dizer, antes da viagem. Abandono. Até a professora sabia que tinha sido abandono. Dona Ana, se eu pedisse um relatório sobre o comportamento do Miguel na escola, a senhora poderia fazer? Claro. E posso incluir algumas observações sobre as ausências dos responsáveis nas atividades escolares. Ausências, porque sempre era eu que ia nas reuniões, nas apresentações, nas festinhas da escola. A terceira conversa foi a mais difícil, com o doutor Henrique, pediatra do Miguel, desde que chegou na família. Doutor, eu queria conversar sobre o histórico médico do Miguel. Algum problema, Dona Glória? Não exatamente, mas eu gostaria de entender melhor como foram as consultas dele nos últimos anos. O médico folheou a pasta do Miguel. Olha, sinceramente, é uma situação que sempre me chamou a atenção. A criança vem sempre acompanhada pela senhora ou por uma babá. Os pais biológicos eu vi, deixa eu contar, 3 vezes em 6 anos. 3 vezes? Na primeira consulta, quando fizeram a adoção. Numa vez que ele quebrou o braço, que, aliás, nunca ficou bem explicado como aconteceu. E numa consulta de rotina ano passado, que a mãe passou o tempo todo no celular. O braço quebrado. Eu lembrava. O Miguel tinha 5 anos. A Carla disse que ele tinha caído da bicicleta. Mas agora, pensando melhor, o Miguel nem sabia andar de bicicleta direito naquela época. Doutor, Henrique, quando uma criança quebra o braço caindo de bicicleta, é normal quebrar daquele jeito? Ele me olhou com uma expressão séria. Dona Glória,
Na época eu tive minhas suspeitas, mas a criança estava acompanhada dos responsáveis legais, não havia outros sinais de maus-tratos visíveis. Suspeitas de quê? O tipo de fratura não era muito compatível com queda de bicicleta. Parecia mais com uma pressão forte no braço. Senti o mundo girar. Alguém tinha machucado o Miguel de propósito e eu nunca desconfiei. E o senhor não fez nada? Fiz o que podia na época. Orientei sobre cuidados com acidentes domésticos, deixei claro que estava sempre disponível para qualquer emergência, mas sem provas concretas era difícil agir. E agora? Se eu trouxesse evidências de negligência, o senhor poderia ajudar? Se houver negligência comprovada, é meu dever ajudar a proteger a criança. Saí do consultório com mais um aliado e uma revelação aterrorizante. Não era só negligência emocional. Tinha havido violência física também. Durante esses 5 dias, enquanto coletava evidências, fui percebendo como o Miguel estava mudando. Na minha casa, ele estava mais solto, mais criança. Ria mais, falava mais, fazia mais perguntas. Era como se ele tivesse estado vivendo sob pressão constante e finalmente conseguisse respirar. Vovó, por que eu me sinto mais feliz aqui na sua casa? A pergunta veio durante o jantar do 4º dia. Eu estava fazendo aquele macarrão com molho vermelho que ele adorava. Como assim, meu amor? Lá em casa eu sempre fico com medo de fazer alguma coisa errada. Aqui eu posso ser eu mesmo. Medo de fazer o quê de errado? Sei lá, qualquer coisa. Falar alto demais, rir demais, pedir alguma coisa. Lá em casa eu sempre tenho que ficar quietinho para não incomodar. Uma criança de 8 anos não deveria viver com medo de ser criança na própria casa. Miguel, você nunca incomoda quando age como criança. Isso é o que as crianças fazem. Elas falam alto, riem, pedem coisas, fazem bagunça às vezes. É normal. O papai Ricardo diz que criança educada não faz barulho. O papai Ricardo está errado. Foi a primeira vez que eu critiquei abertamente a educação que ele recebia. E foi libertador. No 5º dia, recebi uma ligação da doutora Helena. Glória, preciso te ver. Tenho novidades sobre o caso. Deixei o Miguel com a dona Marta e fui ao escritório dela. Com base no que você me contou e nas evidências que temos, podemos sim entrar com pedido de guarda temporária, principalmente depois do abandono. E quais são as chances? Boas, muito boas. Abandono de menor é crime. Negligência habitual também. E se conseguirmos provar que houve agressão física, conseguimos. O médico vai colaborar. Então é praticamente certo. Mas, Glória, você precisa estar preparada para uma guerra. Sua filha não vai aceitar isso facilmente. Eu sei. Mas agora não tem mais volta. E tem outra coisa. Se conseguirmos a guarda temporária, você vai ter que estar disposta a entrar com o processo de adoção do Miguel. Adoção. Eu, aos 62 anos, adotando meu próprio neto. Ele concorda com isso? Concorda? Dona Helena, o sonho dele é poder me chamar de mãe em vez de vovó. Era verdade. Algumas vezes, quando estava distraído, ele escorregava e me chamava de mãe. Depois ficava vermelho, achando que tinha feito algo errado. Então vamos em frente. Vou preparar toda a documentação. Quando eles voltam da viagem? Domingo à noite. Eu vi no Instagram da Carla. Perfeito. Segunda-feira de manhã entramos com o pedido. Saí do escritório da advogada com uma sensação estranha. Medo e alívio ao mesmo tempo. Medo da briga que vinha pela frente. Alívio por finalmente estar fazendo a coisa certa. Quando cheguei na casa da dona Marta para buscar o Miguel, ele correu para mim como sempre fazia. Vovó, a dona Marta me ensinou a fazer brigadeiro. É mesmo? É. E ela disse que quando eu morar com a senhora, posso vir aqui fazer brigadeiro toda semana. Quando eu morar com a senhora. Não se eu morar. Quando eu morar. Na cabeça dele, já estava decidido. Ele não ia voltar para aquela casa. E eu faria de tudo para que isso não acontecesse. Naquela noite, deitados na minha cama, ele já tinha tomado posse do lado esquerdo, o Miguel me fez uma pergunta que eu não esperava. Vovó, você acha que meus pais de verdade, os que me fizeram, também não me amavam? Por que você está pensando nisso? Porque se eles me amassem, não tinham me dado para outras pessoas, né? Como explicar para uma criança de 8 anos que às vezes as pessoas fazem escolhas difíceis por amor? Que nem sempre conseguimos cuidar de quem amamos? Miguel, às vezes as pessoas que nos fazem não conseguem cuidar da gente. Não porque não nos amam, mas porque elas mesmas precisam de ajuda. E por que a mamãe Carla me pegou se ela também não me ama? A pergunta mais difícil de todas. Porque eu sabia a resposta,
Mas como falar para ele que minha filha adotou ele para se sentir especial, para receber elogios, para alimentar o próprio ego? Algumas pessoas acham que querem uma coisa, mas depois descobrem que não era bem isso que elas queriam. E agora ela quer me devolver? Ela pode tentar, mas eu não vou deixar. Promete? Prometo. Ele dormiu abraçado em mim, finalmente em paz. Mas eu passei mais uma noite em claro, preparando mentalmente para o que vinha pela frente. Domingo de manhã, o último dia de paz que teríamos por um tempo. À tarde, enquanto assistíamos um filme juntos, o celular da Carla, que ainda estava na minha casa, tocou com notificação do WhatsApp. Uma mensagem para o grupo da família. Ricardo, chegando em casa às 20h, que saudade da minha casinha. 20 horas. Em poucas horas, eles estariam de volta, esperando encontrar tudo como deixaram. Esperando encontrar o Miguel, cuidado pela vovó, e pronto para voltar à vida de sempre. Eles iam ter a surpresa das suas vidas. Às 8h20 da noite de domingo, ouvi o barulho do carro na entrada da minha casa. Eles tinham vindo direto aqui, como eu imaginava que fariam. Buscar o Miguel como se fosse uma bagagem esquecida. Eu estava pronta. Tinha passado o dia me preparando para esse momento. O Miguel estava tomando banho. Eu fiz questão de dar banho nele, pentear o cabelo, colocar uma roupa bonita. Queria que eles vissem como uma criança fica quando é realmente cuidada. A Carla entrou sem bater, como sempre fazia. Bronzeada, com cara de quem tinha se divertido muito. O Ricardo vinha atrás, carregando malas, e o Bruno correndo na frente. Oi, mãe! Como foi? O Miguel deu trabalho? A pergunta saiu natural demais, como se ela realmente acreditasse na própria versão da história. Olá, Carla. Não, ele não deu trabalho nenhum. Ela me beijou no rosto e olhou ao redor. Cadê ele? Está tomando banho. Ah, que bom. Bom ele estar limpo para ir embora. Para ir embora. Como se fosse óbvio que ele ia simplesmente sair daqui e voltar para aquela casa como se nada tivesse acontecido. Carla, nós precisamos conversar. Conversar sobre o quê, mãe? Olha, obrigada por ter cuidado dele. Sei que foi em cima da hora, mas surgiu uma oportunidade. Uma oportunidade de abandonar uma criança. O silêncio caiu na sala como um peso. A Carla parou no meio da frase e me olhou com aquela cara de quem não entendeu direito o que ouviu. Como é que é? Você ouviu direito. Vocês abandonaram o Miguel. O Ricardo, que estava mexendo nas malas, levantou a cabeça. Dona Glória, acho que a senhora está exagerando. A gente só... Vocês drogaram uma criança para poder viajar sem ela. Pronto. Estava falado. A bomba estava lançada. A Carla ficou branca. Mais branca que qualquer protetor solar consegue deixar alguém. Mãe, que história é essa? A gente não drogou ninguém. Vitamina para dormir, Carla? Para uma criança de 8 anos? Às 9h da noite? Ela me olhava como se eu tivesse virado outra pessoa. E eu tinha mesmo. Mãe, acho que a senhora está confundindo as coisas. Peguei o celular dela, que estava na mesa da sala. Não estou confundindo nada. Está tudo aqui. O rosto dela mudou completamente quando viu o próprio celular na minha mão. A senhora mexeu no meu celular? Mexer? Eu li as mensagens que uma filha minha escreveu planejando abandonar meu neto. Mostrei o celular para ela, aberto nas conversas do grupo Mães da Escola. Quer que eu leia em voz alta? Todo mundo ganha. É melhor assim. Quando acordo, já era. Ela tentou pegar o celular da minha mão, mas eu afastei. E tem mais. Por que eu fiz isso? Por que compliquei minha vida assim? O Ricardo se aproximou com a cara fechada. Dona Glória, a senhora não tem direito de mexer nas coisas particulares da gente. E vocês têm direito de abandonar uma criança? Nós não abandonamos ninguém. A gente deixou o menino com a senhora, sem avisar ele, sem perguntar se eu podia, sem nem deixar um telefone de contato. Isso é abandono, Ricardo. A Carla, que até então estava em choque, começou a tentar retomar o controle da situação. Mãe, vamos parar com esse drama todo. A gente só quis ter umas férias em família. E o Miguel não é família? É claro que é. Mas o quê? Mãe, a senhora não entende como é difícil. Difícil o quê, Carla? Lidar com ele. É diferente. Ele não é o quê? Fala, Carla, termina a frase. Ela ficou se debatendo, procurando as palavras certas. Mas eu já sabia quais palavras ela queria usar. As mesmas que o Ricardo tinha usado. Bastardo. Ele não é nosso de verdade, mãe. A senhora sabe que é diferente.
Ali estava. A verdade crua que eu fingia não ver há 6 anos. Diferente como, Carla? Oh, mãe, não vamos fingir que é a mesma coisa. O Bruno saiu de mim. O Miguel, a gente pegou ele porque a senhora ficava enchendo o saco para a gente ter mais filhos. Eu tinha incentivado a adoção. Na minha cabeça, eu estava ajudando uma criança que precisava de uma família. Nunca imaginei que estava entregando essa criança para pessoas que iam maltratá-la. Então você está me culpando? Não estou culpando ninguém, mãe. Mas a gente fez nossa parte. Cuidou dele 6 anos. Agora é hora de... De quê? De devolver ele? De entregar ele para alguém que realmente queira. Senti uma raiva tão grande subindo pelo peito que tive que me controlar para não fazer alguma besteira. Alguém como quem? Tem muitas famílias que querem adotar criança mais velha. E você acha que é assim? Que criança é objeto que se devolve quando não serve mais? O Miguel apareceu na sala nesse momento, de pijama, com o cabelo ainda úmido do banho. Ele olhou para todo mundo e sentiu o clima pesado. Oi, mamãe. Oi, papai Ricardo. A voz dele saiu baixinha, insegura. Era impressionante como ele mudava quando via os dois. Se recolhia, ficava menor. A Carla olhou para ele como se fosse um problema que ela não queria resolver. Oi, Miguel. Vai pegar suas coisas? Vamos para casa. Ele não vai. As palavras saíram da minha boca antes mesmo de eu decidir falar. Mas uma vez faladas, eu sabia que não tinha volta. Como assim ele não vai? Miguel não volta para aquela casa. Mãe, a senhora enlouqueceu. Ele é meu filho. Filho? Carla, faz 5 minutos você estava falando em devolver ele. O Miguel olhava de um para outro, tentando entender o que estava acontecendo. Se aproximou de mim e segurou minha mão. Vovó, eu tenho que ir? Não, meu amor. Você não tem que ir. O Ricardo explodiu. Espera aí. Quem é que manda aqui é a gente. A senhora não tem direito de decidir nada sobre o menino. Tenho sim. Porque diferente de vocês, eu amo essa criança de verdade. A gente também ama. Ama. Ricardo, você chamou esse menino de bastardo. Você acha que eu não sei? O rosto dele ficou vermelho. Ele olhou para a Carla como se estivesse perguntando como eu sabia disso. Miguel, vai para o quarto da vovó. Deixa a gente conversar. Ele subiu correndo como se estivesse fugindo de alguma coisa. E estava mesmo. Assim que ele saiu de vista, o Ricardo avançou para cima de mim. Olha aqui, dona, a senhora não vai virar a cabeça do menino contra a gente. Eu não preciso virar a cabeça dele contra ninguém. Vocês já fizeram isso sozinhos. Que história é essa? Peguei um envelope que estava em cima da mesa. Dentro, todas as evidências que eu tinha coletado na semana. Quer saber que história é essa? É a história de 6 anos de negligência, de diferença de tratamento, de uma criança que tem medo de ser criança na própria casa. Tirei as fotos que a dona Marta tinha me dado. O Miguel sozinho no quintal, enquanto eles saíam com o Bruno. O Miguel usando roupas velhas, enquanto o Bruno estava sempre bem vestido. É a história de um menino que desenha a avó como mãe, porque é ela quem cuida dele de verdade. Mostrei o desenho que a professora me deu. É a história de pais que não vão às reuniões da escola, que não levam o filho no médico, que deixam ele comer biscoito cream cracker enquanto viajam para um cruzeiro. A cada papel que eu mostrava, a cara dos dois ia mudando. Eles perceberam que não era mais a Glória de sempre ali na frente deles. E é a história de uma avó que finalmente acordou e decidiu proteger seu neto. A Carla tentou uma última cartada. Mãe, a senhora está exagerando tudo. A gente pode melhorar, pode tratar ele melhor. Não, já passou da hora de melhorar. Tirei o último papel do envelope. O cartão da doutora Helena. Segunda-feira de manhã eu entro com pedido de guarda do Miguel. O silêncio voltou a cair na sala, mas dessa vez era diferente. Era o silêncio de quem acabou de perceber que a guerra começou de verdade. A senhora não pode fazer isso. Posso sim, e vou fazer. O Ricardo avançou mais um passo, mas parou quando me viu pegar o telefone. Se você chegar mais perto de mim, eu chamo a polícia e conto para ele sobre o braço quebrado do Miguel. Ele congelou. Eu sei sobre o braço também. O Dr. Henrique está disposto a dar depoimento sobre as suspeitas dele. A Carla desabou no sofá. Mãe, como a gente chegou nesse ponto? Chegamos nesse ponto porque vocês esqueceram que criança não é brinquedo. Não é acessório para a família perfeita. Criança é responsabilidade, é amor incondicional, é prioridade. E se a gente mudasse? Se a gente tratasse ele melhor? Carla, vocês tiveram 6 anos para tratar ele bem. E o que vocês fizeram?
Planejaram se livrar dele. Peguei o celular dela de novo e mostrei a conversa com o Ricardo sobre colégio interno. Ou vocês acham que eu não vi isso também? Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem percebeu que perdeu o controle da situação. O que a gente vai dizer para as pessoas? Como a gente vai explicar? Explica a verdade, que vocês não souberam ser pais para o Miguel. O Ricardo tentou uma última intimidação. A senhora sabe que isso vai acabar com nossa família, né? A Carla é sua filha única. Eu sei, mas o Miguel é meu neto. E ele precisa de proteção mais do que vocês precisam de conforto. A senhora está escolhendo ele em vez da gente. Estou escolhendo a criança indefesa em vez dos adultos que machucam ela. Eles ficaram mais alguns minutos tentando argumentar, ameaçar, negociar. Mas eu não cedi em nada. Pela primeira vez na vida, eu estava sendo firme de verdade. Quando finalmente saíram, levando apenas o Bruno e as malas da viagem, eu subi para o quarto onde o Miguel estava esperando. Ele estava sentado na cama, abraçado com o ursinho. Vovó, eu não vou ter que voltar para lá? Não, meu amor. Você vai ficar aqui comigo. Para sempre? Para sempre. Ele me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Eu amo a senhora, vovó. Mais que tudo no mundo. Eu também te amo, Miguel. E vou proteger você sempre. Mas eu sabia que a guerra estava só começando. Na segunda-feira de manhã, às 8 horas em ponto, eu estava no escritório da doutora Melena com toda a documentação. O Miguel tinha ido para a escola normalmente. Eu fiz questão de manter a rotina dele, para que se sentisse seguro. Mas avisei a diretora sobre a situação, para o caso de alguém tentar buscá-lo. Glória, com essas evidências, o pedido de guarda temporária é praticamente certo. Hoje mesmo protocolamos. Às 10 da manhã, meu telefone tocou. Era a Carla. Mãe, preciso falar com a senhora. A voz dela estava diferente. Mais grave, mais séria. Estou ouvindo. Não por telefone. Posso ir aí? Pode. 1 hora depois, ela estava na minha porta. Sozinha. Sem o Ricardo, sem o Bruno e com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Mãe, eu pensei a noite toda sobre o que a senhora falou ontem. Sentamos na sala. Ela parecia nervosa, mexendo nas mãos, evitando me olhar nos olhos. E o que você pensou? Eu acho que talvez a senhora tenha razão. Fiquei surpresa. Era a última coisa que eu esperava ouvir. Razão sobre o quê? Sobre eu não ser uma boa mãe para o Miguel. Ela começou a chorar. Mas dessa vez parecia diferente das lágrimas da noite anterior. Parecia arrependimento de verdade. Carla, não, mãe. Deixa eu falar. Eu nunca quis admitir, mas eu sempre soube que tratava ele diferente. E o pior é que eu não conseguia parar. Por quê? Porque toda vez que eu olhava para ele, eu lembrava que ele não era meu de verdade. E quanto mais eu pensava nisso, mais difícil ficava de sentir o que eu deveria sentir. E o que você deveria sentir? Amor de mãe. Aquele amor que eu sinto pelo Bruno, sabe? Aquela vontade de proteger, de cuidar, de fazer qualquer coisa para ver ele feliz. Era a primeira vez que ela falava sobre isso com honestidade. E com o Miguel, você nunca sentiu isso? No começo eu achei que ia sentir. Achei que com o tempo viria naturalmente. Mas não veio. E aí eu comecei a fingir que sentia, porque era o que todo mundo esperava de mim. E o Ricardo? O Ricardo nunca escondeu que não queria adotar. Foi ideia minha. Eu que insisti. Ele topou para me agradar, mas sempre deixou claro que aquilo era problema meu. Problema seu? Ele sempre disse que se eu quisesse brincar de santa, o problema era meu, mas que ele não ia fingir amar uma criança que não era dele. Senti uma tristeza enorme pela Carla. Não uma tristeza que justificasse o que ela fez, mas uma tristeza por perceber como ela tinha se perdido no caminho. E agora? O que você veio fazer aqui? Vim pedir desculpas, para a senhora e para o Miguel. E dizer que talvez seja melhor mesmo ele ficar com a senhora. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Como assim? Mãe, eu vi como ele estava ontem. Relaxado, feliz, seguro. É a primeira vez em muito tempo que eu vejo ele assim. Carla, você tem certeza do que está falando? Tenho. Eu não sirvo para ser mãe do Miguel. Nunca servi. E ele merece alguém que ame ele de verdade. Fiquei em silêncio por um tempo, processando aquilo. Seria possível que minha filha estivesse realmente disposta a fazer a coisa certa? E o Ricardo? Ele concorda com isso? A cara dela mudou na mesma hora. O Ricardo
O Ricardo está furioso. Ele disse que a senhora está me manipulando, que está virando toda a família contra ele. E você? O que você acha? Eu acho que pela primeira vez na vida, a senhora está me mostrando como as coisas realmente são. E eu não gosto do que estou vendo. O que você está vendo? Que eu me casei com um homem que chama uma criança de 8 anos de bastardo. Que eu permiti que ele tratasse meu filho com desprezo. Que eu fui cúmplice de uma crueldade que eu nunca imaginei ser capaz. Ela chorava mais forte agora. Mãe, como eu deixei as coisas chegarem a esse ponto? Porque você sempre quis agradar todo mundo. E quando você quer agradar todo mundo, acaba não protegendo ninguém. E agora? Como eu conserto isso? Você não conserta, Carla. Você aceita as consequências e tenta não repetir os erros. Nesse momento, o portão da minha casa bateu com força. Olhei pela janela e vi o Ricardo saindo do carro, com uma cara de poucos amigos. Ele veio atrás de você? Veio. Estava furioso quando eu saí de casa. Ricardo entrou sem bater como sempre fazia. Mas dessa vez a energia dele estava diferente. Agressiva. Carla, que história é essa de você vir aqui sem me avisar? Ricardo, nós precisamos conversar. Conversar o caramba! Você está deixando sua mãe colocar minhoca na sua cabeça. Ele se virou para mim. E a senhora? A senhora acha que vai conseguir destruir minha família? Sua família, Ricardo? O Miguel não é da sua família? Aquele moleque nunca foi da minha família. Eu deixei claro isso desde o primeiro dia. Então por que você deixou a adoção acontecer? Porque mulher é tudo igual. Querem brincar de boneca, mas na hora do trabalho sujo, quem tem que aguentar é o homem. A máscara tinha caído de vez. Ali estava o Ricardo real, sem disfarces. Trabalho sujo? Sustentar, educar, aguentar pirralho dos outros fazendo manha. Miguel não faz manha. Claro que faz. Toda criança adotada faz. Elas sabem que não são queridas de verdade, então ficam testando o tempo todo. Carla estava olhando para o marido como se estivesse vendo ele pela primeira vez. Ricardo, para de falar assim. Para de falar o quê? A verdade? Você acha que eu não sei que você também não gosta dele direito? Você acha que eu não vejo como você trata o Bruno e como trata ele? Eu estou tentando mudar. Mudar o caramba. Você não muda porque não tem como mudar. Sangue do sangue é uma coisa, resto é resto. Eu não conseguia mais ficar quieta. Ricardo, você está falando de uma criança. Estou falando de um problema que entrou na minha casa e que agora vocês querem transformar na minha responsabilidade para sempre. Ninguém está pedindo para você ter responsabilidade nenhuma. Estou tirando ele da sua casa. Não, você não vai humilhar minha família. Você não vai espalhar por aí que a gente maltrata a criança. Eu não vou espalhar nada, mas também não vou mentir se alguém perguntar. Ele deu um passo na minha direção. A senhora vai retirar esse processo. Vai devolver o moleque e vai parar com essa palhaçada. Não vou. Vai sim, porque senão... Senão o quê, Ricardo? Carla se levantou e ficou entre nós dois. Ricardo, para. Você está ameaçando minha mãe? Não estou ameaçando ninguém. Estou deixando claro como as coisas vão ser. Não, Ricardo. Você está deixando claro como você é. Ele se virou para ela, surpreso. O que você disse? Eu disse que você está mostrando quem você é de verdade. E eu não gosto do que estou vendo. Carla, você enlouqueceu? É sua mãe e aquele moleque contra seu marido e seu filho. Miguel também é meu filho. Não é não. E você sabe disso. É sim. Talvez não seja filho do meu sangue, mas é filho da minha responsabilidade. E eu falhei com ele. Ricardo ficou vermelho de raiva. Então é isso? Você vai escolher ele contra mim? Eu não estou escolhendo ninguém contra ninguém. Estou escolhendo fazer a coisa certa. A coisa certa é manter nossa família unida. Nossa família nunca esteve unida, Ricardo. Estava dividida desde o primeiro dia. E quem dividiu foi você. Eu? Eu? Você? Com seus comentários, com sua frieza, com suas palavras feias. Você nunca deu uma chance para o Miguel. Porque ele não é meu filho. E o Bruno também não era seu quando você conheceu ele. Silêncio total na sala. Ricardo ficou sem resposta para essa. Bruno era bebê quando a gente se conheceu. Era diferente. Diferente como? Miguel tinha 2 anos. Também era bebê. Não era a mesma coisa. Era sim, Ricardo. A diferença é que você quis amar o Bruno e não quis amar o Miguel. Ele olhou para ela com uma raiva que dava medo. Então você está me culpando? Estou dizendo que todos nós falhamos com aquela criança, mas você falhou por escolha. E você? Você também não quis ele direito. É verdade.
Mas pelo menos eu estou tentando admitir isso. Ricardo deu uma risada amarga. Admitir? Carla, você está sendo manipulada. Sua mãe está usando o moleque para destruir nosso casamento. Ninguém está destruindo nada, Ricardo. Nosso casamento já estava destruído. Eu só não queria ver. Como assim? Um casamento onde um dos filhos não é bem-vindo não é casamento. É conveniência. Ele ficou me encarando com um ódio puro. A senhora conseguiu. Separou minha mulher de mim. Eu não separei ninguém. Vocês se separaram sozinhos quando decidiram maltratar uma criança. Maltratar? A gente deu casa, comida, roupa e muito pouco amor. Amor não se fabrica? Não, mas respeito se escolhe. E vocês escolheram desrespeitar aquela criança todos os dias. Carla se virou para o marido. Ricardo, eu acho que a gente precisa de um tempo. Como assim, um tempo? Eu preciso pensar. Sobre tudo. Sobre nós, sobre as crianças, sobre que tipo de pessoa eu quero ser. E sobre mim. Eu não tenho direito à opinião? Você teve 6 anos para dar opinião. E sua opinião sempre foi que o Miguel atrapalhava. Porque atrapalha mesmo. Uma criança não atrapalha, Ricardo. Uma criança é responsabilidade. Responsabilidade que eu não pedi, mas que você aceitou quando se casou comigo. Ele olhou para ela, depois para mim, depois de volta para ela. Então é isso? Você está terminando comigo por causa de um moleque que nem é seu filho de verdade? Não. Estou terminando porque descobri que me casei com um homem que é capaz de chamar uma criança de bastardo. Ricardo saiu da minha casa batendo a porta tão forte que até os vizinhos devem ter ouvido. Carla e eu ficamos em silêncio por um tempo. Mãe, eu ferrei tudo, né? Você cometeu erros, grandes erros, mas reconhecer eles é o primeiro passo para consertar o que dá para consertar. E o que dá para consertar? Sua relação com o Miguel. Talvez não como mãe e filho, mas como pessoas que se respeitam. E meu casamento? Seu casamento com um homem que chama a criança de bastardo? Eu acho que não tem conserto. Ela chorou mais um pouco, mas eu sabia que eram lágrimas necessárias. Mãe, eu posso assinar os papéis para a senhora ter a guarda dele? Tem certeza? Tenho. É a única coisa certa que posso fazer agora. À tarde, quando o Miguel chegou da escola, encontrou eu e a Carla sentadas na mesa da cozinha conversando. Oi, vovó. Oi, mamãe. A palavra saiu meio engasgada. Ele não sabia mais como tratar a Carla. Oi, Miguel. Senta aqui com a gente. Ele se sentou, desconfiado. Miguel, sua mãe veio aqui para conversar sobre vocês dois. Ele me olhou, depois olhou para ela. Eu fiz alguma coisa errada? Carla começou a chorar de novo. Não, meu amor. Você não fez nada errado. Nunca fez. Então, por quê? Por que vocês não me levaram na viagem? Carla respirou fundo. Porque eu e o papai Ricardo, a gente não soube ser bons pais para você. Miguel ficou quieto, processando. E agora? Agora você vai ficar morando com a vovó, para sempre. E a senhora? Vai sumir? Não vou sumir. Mas também não vou mais fingir ser uma mãe, que eu não consegui ser. Eu posso continuar te chamando de mãe? A pergunta quebrou meu coração. Mesmo depois de tudo, ele ainda queria manter a ligação. Pode, se você quiser. E o Bruno? O Bruno vai continuar sendo seu irmão. Nada mudou isso. Miguel pensou por um tempo. Vovó, posso perguntar uma coisa? Claro. Se eu ficar morando aqui para sempre, eu posso te chamar de mãe às vezes? Foi minha vez de chorar. 6 meses depois, estou aqui na varanda da minha casa, vendo o Miguel brincar no quintal com o cachorro que adotamos semana passada. Um vira-lata caramelo que ele escolheu no abrigo e batizou de Mel. Os dois são inseparáveis, como se tivessem se reconhecido. 2 abandonados que finalmente encontraram um lar de verdade. Muita coisa mudou nestes 6 meses. Algumas para melhor, outras foram dolorosas, mas necessárias. O processo de guarda foi mais rápido do que eu imaginava. A Carla assinou todos os papéis, como prometeu. Ricardo tentou contestar, mas quando a doutora Helena apresentou todas as evidências, as mensagens, os depoimentos da vizinha, da professora, do médico, o juiz nem hesitou. Guarda definitiva para mim, com direito à pensão alimentícia do Ricardo, que ele paga reclamando, mas paga. A parte mais difícil foi quando o assistente social veio fazer a avaliação da casa. Miguel ficou nervoso, achando que iam tirá-lo daqui também.
Mas quando viram como ele estava bem, como tinha engordado esses quilinhos que precisava, como falava abertamente sobre seus sentimentos, foi óbvio que esta era a casa certa para ele. Dona Glória, em 30 anos de profissão, raramente viu uma criança se adaptar tão bem a uma mudança de lar, disse a assistente social. A verdade é que não foi adaptação, foi volta para casa. Miguel sempre se sentiu em casa aqui. O mais interessante é como eu mudei também. Aos 62 anos, descobri uma energia que não sabia que tinha. Voltei a ter propósito. Voltei a sentir que minha vida importa para alguma coisa além de existir. Reformei o quarto dele, que não é mais quarto de hóspedes, é o quarto do Miguel. Pintamos de azul, a cor favorita dele. Compramos móveis novos, uma escrivaninha boa para ele fazer a lição, uma estante para os livros que ele adora. Na parede, os desenhos que ele faz na escola, as medalhas do judô que começou a fazer, as fotos nossas juntos. Judô foi ideia dele. Disse que queria aprender a se defender caso precisasse. Doeu meu coração pensar que uma criança de 8 anos se preocupa com isso, mas ao mesmo tempo fiquei orgulhosa da força dele. Miguel aprendeu que pode se proteger, que pode dizer não, que pode pedir ajuda. A escola também notou a diferença. A professora nova, Dona Carla, coincidência infeliz no nome, disse que Miguel é outra criança. No início do ano ele era tímido demais, quase não falava. Agora ele participa das aulas, brinca no recreio, fez amizades. É incrível a diferença. É mesmo incrível. Porque quando uma criança se sente segura, ela floresce naturalmente. As tardes aqui em casa são gostosas. Ele chega da escola, almoçamos juntos, ele me conta sobre o dia. Depois faz a lição. Sempre faz, sem eu precisar insistir. Brinca com o Mel, assiste desenho, às vezes ajuda na cozinha. Ele adora cozinhar comigo, principalmente fazer pão. Vovó, quando eu crescer, vou fazer pão para meus filhos também. Vai mesmo? Vai. E vou contar para eles sobre você, sobre como você me salvou. Salvou. Miguel usa essa palavra às vezes e sempre me emociona, porque no fundo, quem se salvou fui eu. Salvei-me de uma vida sem sentido, de ser uma mulher que aceita tudo calada, de fingir que não vê quando alguém que eu amo está sendo machucado. A relação com a Carla ainda é complicada, mas está melhorando devagar. Ela se separou do Ricardo definitivamente. Foi um divórcio feio, cheio de briga por dinheiro e pela guarda do Bruno. Mas ela não desistiu. Está fazendo terapia, tentando entender por que nunca conseguiu amar o Miguel direito. Mãe, eu acho que eu tinha medo. Medo de quê? Medo de amar ele, e ele não me amar de volta. Como se eu soubesse que não merecia o amor dele. Pode ser. O fato é que agora ela vem aqui uma vez por semana, no sábado de manhã. Não fica muito tempo, 1 hora, 2 no máximo. Mas conversa com o Miguel, pergunta sobre a escola, às vezes traz um presente pequeno. Miguel é educado com ela, mas não demonstra aquela necessidade desesperada de aprovação que tinha antes. É como se ele tivesse entendido que pode gostar dela sem depender dela. Vovó, por que a mamãe Carla não conseguiu me amar direito? Às vezes as pessoas têm problemas dentro delas que impedem de amar como deviam. Não é culpa de quem não é amado. E agora ela consegue? Acho que ela está aprendendo. Mas você não precisa esperar isso acontecer para ser feliz. Eu sei, eu já sou feliz. E é verdade. Miguel é uma criança feliz agora. Sorri mais, ri mais, fala mais, não tem mais pesadelos. Não faz mais xixi na cama, coisa que acontecia direto na casa da Carla, mas que parou completamente aqui. Com o Bruno, a relação é estranha. Quando vem junto com a Carla, os dois brincam normal, como irmãos. Mas percebo que Bruno não entende muito bem por que o Miguel não mora mais com eles. Para uma criança de 5 anos, é difícil explicar essas coisas. Tia Glória, por que o Miguel não volta para casa? Porque aqui é a casa dele agora. Mas por quê? Porque aqui ele é mais feliz. Bruno aceita a explicação, mas sempre pergunta se Miguel pode voltar para dormir lá. E Miguel sempre diz que não, que gosta de dormir na casa da vovó. A maior surpresa destes 6 meses foi descobrir como eu ainda tinha vida social. Comecei a frequentar um grupo de tricô na igreja. Fiz amizade com outras mulheres da minha idade. Algumas são avós que também criam netos. Outras são mulheres que se reinventaram depois de uma separação ou viúvez. Glória, você está outra pessoa.
Diz Dona Mercedes que conheci no grupo. Parece mais nova. É verdade. Me sinto mais nova. Ter responsabilidade com uma criança me deu energia que eu não tinha há anos. Acordo cedo, faço exercícios. Miguel insistiu que era importante para minha saúde. Cuido melhor da casa, saio mais. Nos finais de semana, fazemos programas juntos. Cinema, parque, praia, visitas a museus. Miguel é curioso, faz 1000 perguntas sobre tudo. E eu redescobri o prazer de ensinar, de mostrar o mundo para alguém. Vovó, você sabia que as baleias cantam para se comunicar? Não sabia. Onde você aprendeu isso? No documentário que a gente viu. Posso ser biólogo marinho quando crescer? Pode ser o que quiser, meu amor. E é isso que ele está descobrindo, que pode ser o que quiser. Na casa da Carla, ele sempre achava que tinha que ser pequeno, quieto, que não podia incomodar. Aqui, ele pode sonhar alto. A mudança mais visível é física. Miguel cresceu 5 centímetros nestes 6 meses. Engordou 3 quilos, peso que precisava ganhar. O cabelo está mais brilhante, os olhos mais vivos. Quando sorri, que é quase sempre agora, ilumina o ambiente. Vovó, posso convidar o João para dormir aqui no sábado? João é o melhor amigo dele na escola. Filho de uma mãe solo que trabalha muito. Um menino educado que Miguel conheceu no judô. Claro que pode. E posso fazer pipoca para a gente assistir filme? Pode. Ele está aprendendo que pode pedir as coisas, que pode ter amigos, que pode ocupar espaço no mundo. Do Ricardo sabemos pouco. Depois do divórcio, ele se mudou para longe. Paga a pensão do Bruno em dia. A da Carla ele enrola, mas a do filho ele paga. Com o Miguel, não tem mais contato nenhum. E, sinceramente, é melhor assim. Miguel nunca pergunta sobre ele. É como se tivesse entendido que algumas pessoas não merecem estar na nossa vida e que tudo bem não sentir falta delas. A única vez que tocou no assunto foi há 2 semanas. Vovó, você acha que o papai Ricardo algum dia vai sentir falta de mim? Não sei, meu amor. Por que você quer saber? Porque eu queria entender se ele é ruim de verdade ou se ele só não sabe amar direito. A maturidade desse menino às vezes me assusta e me orgulha ao mesmo tempo. E o que você acha? Acho que ele não sabe amar direito. Mas isso não é desculpa para ser ruim com criança. Exato. Miguel entendeu sozinho uma coisa que muitos adultos levam a vida toda para aprender. Hoje é sexta-feira. Miguel está no quintal ensinando truques novos para o Mel. Amanhã vamos ao shopping comprar tênis novo para ele. O pé cresceu de novo. Domingo é aniversário de 8 anos e 9 meses dele. Ele faz questão de comemorar os meses também, porque agora todos os meses são importantes. Vamos fazer festa aqui em casa. Poucos convidados, mas os certos. Alguns colegas da escola, as crianças dos vizinhos, minha amiga Mercedes e as netas dela. A Carla vem também, trazendo o Bruno. Vai ser simples, mas vai ser nosso. Vovó, posso fazer um pedido? Claro. No meu próximo aniversário de verdade, quando eu fizer 9 anos, você pode me adotar oficialmente? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim, meu amor? Assim, nos papéis, para você ser minha mãe de verdade, não só minha vovó. Senti os olhos encherem de lágrima. Você tem certeza? Tenho, porque você é quem cuida de mim, quem me ama de verdade, quem me protege. Isso não é ser mãe? É sim. Então você vai querer? Quero mais que tudo. E eu posso te chamar de mãe? Pode me chamar do que quiser, meu amor. Do que fizer você feliz. Ele correu para mim e me deu um abraço daqueles que durou uns 5 minutos. Quando se afastou, estava sorrindo daquele jeito que ilumina tudo. Então eu tenho uma mãe de verdade agora. Sempre teve. Só não sabia. Enquanto escrevo isso, ouvindo a risada dele no quintal, penso em como a vida é engraçada. Aos 62 anos, descobri que podia ser mãe de novo. Descobri que podia ser forte quando precisava. Descobri que amor verdadeiro é sobre proteger, não sobre agradar. A Carla me liga às vezes para agradecer. Mãe, obrigada por ter salvado o Miguel. E obrigada por ter me mostrado a verdade, mesmo doendo. Era minha obrigação. Não era não. A senhora podia ter continuado fingindo que não via. Não podia mais. Não depois daquela ligação. Aquela ligação às 3h50 da madrugada mudou tudo. Me acordou para a vida, me ensinou a lutar por quem realmente importa, me mostrou que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Miguel me grita do quintal. Mãe, vem ver o que o Mel aprendeu. Mãe,
A palavra mais doce do mundo quando vem de quem a gente realmente ama. Levanto da cadeira e vou ver. Porque agora eu sei que minha obrigação é estar presente para todos os momentos importantes. E com criança, todos os momentos são importantes. A leoa acordou. E agora protege sua cria com a ferocidade que uma mãe de verdade sempre teve, mas que eu demorei 62 anos para descobrir em mim. Valeu a pena a espera. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.